Os 5 maiores destaques do domingo na semana 4 da NFL. Um abraço a todos os queridíssimos amigos da NFL Brasil. Vamos que vamos com o top 5 dessa semana, começando com o Jayden Daniels, que calouro, incrivelmente safadinho, eu te falo, detonando lá em Washington. Será que os Bears escolheram um jogador certo na primeira posição? Porque os Commanders estão dando graças a Deus, e é interessante que ele caiu, né? O Jayden Daniels caiu para a segunda posição. E é interessante porque, você lembra em 2020, o Washington teve a segunda escolha do draft e decidiu ir com o Chase Young, sendo que tinha o Justin Herbert disponível, né? Então, óbvio que aquilo foi um tremendo erro de Washington, mas o jeito que o Jayden Daniels tá jogando, será que o torcedor dos Commanders mudaria alguma coisa aí no passado recente? Porque ele tá detonando, cara, tá liderando a NFL com aproveitamento de 82,1% nos seus passes, e nessa última partida contra o Arizona Cardinals, ele foi dominante, ele mostrou uma tremenda compostura, acertou 26 de 30 passes, correu para 47 jardas, e a gente tem visto esse jogador basicamente toda semana. É impressionante como um grande quarterback consegue elevar todo mundo ao seu redor. O ataque terrestre dos Commanders tá funcionando muito bem. Jeremy McNichols jogou bem nessa última partida. Terry McLaurin tá dando graças a Deus que ele tem um quarterback consistente. Agora eu sei que tá cedo, 4 jogos, né? Vamos dar tempo ao tempo. Mas o que esse menino tá mostrando me chama muita atenção pelo aspecto de não só talento, mas também a compostura. E a compostura pra mim é uma coisa que você não consegue ensinar. Sim, um jogador pode ganhar confiança tendo sucesso na liga, né? E aí vai ficando cada vez mais confiante, maravilha. Mas compostura também é a sua personalidade. Ou você tem ou não tem. E eu acho que o Jayden Daniels, nada é muito grande, né? Ele é muito consistente mesmo. Não tem altos e não tem baixos, né? Então eu gosto muito disso. Maduro. Eu acho que é uma palavra boa aqui para descrever o Jayden Daniels. Tem alguns números aqui que eu queria compartilhar com vocês, porque são números que realmente chamam atenção. Primeiro que ele tem 4 touchdowns terrestres nos 4 primeiros jogos, que iguala a melhor marca da história da NFL de um quarterback nos 4 primeiros jogos da carreira. Iguala o RG3. Lembra dele, velho amigo? Selecionado pelo Washington em 2012 na primeira rodada, também na posição número 2. Ele tem 218 jardas terrestres, que é a segunda melhor marca de um quarterback nos 4 primeiros jogos. E o ataque dos Commanders foi pro punt pela primeira vez. O Tressway, que é o punter, foi pro punt pela primeira vez desde a semana 1. O time tá produzindo, e olha só isso daqui, 3,56 pontos por campanha, que é a segunda melhor marca nos últimos 24 anos na NFL. Supera aquele ataque de 2007 do New England Patriots, né? Um dos melhores ataques da história da NFL, ok? Então isso daí é muito chamativo, né? Realmente. Então eu te pergunto, será que a situação de quarterback do Washington Commanders não é a melhor da divisão leste da NFC nesse momento? Eu acho que talvez sim. Por quê? Dak Prescott e Jalen Hurts, a gente não vai colocar o Jayden Daniels necessariamente na frente dos dois agora, né? Depois de 4 jogos, necessariamente não vamos colocar, porque tá cedo demais. Mas quando a gente olha nas tendências que esses quarterbacks já mostraram, qual é a confiança que você tem que esses quarterbacks vão vencer um título na NFL? Dak Prescott, né, produz ótimos números em temporada regular, chega nos playoffs e não mostra o seu melhor futebol americano, tá? Então é uma incrível questão. Será que os Cowboys conseguem vencer com o quarterback Dak Prescott? É uma questão. O Jalen Hurts foi pro Super Bowl lá em 2022, jogou muito bem naquela temporada, mas aí na temporada de 2023 se mostrou um quarterback até indisciplinado, cometendo muitos turnovers, e é uma tendência que continua agora, com mais um jogo ruim aqui contra o Tampa Bay Buccaneers, aqui nessa última semana. E aí você tem o Jayden Daniels, que, obviamente, a gente ainda vai conhecer um lado ruim, talvez, aqui do Daniels,
Mas quando a gente leva em consideração que o CJ Stroud também fez no ano passado, a gente fala assim, cara, é possível um quarterback calouro jogar nesse nível, né? E o Jayden Daniels, completando todos os passes aqui, mostrando tremenda precisão nos passes, tendo habilidade para correr com a bola, cara, inspira muita confiança. Então eu tenho certeza que o torcedor dos Commanders não trocaria o Jayden Daniels por qualquer quarterback nessa divisão. Que partidaça aí do Daniels contra o Arizona Cardinals, 42-14. Parabéns pro Cliff Kingsbury, né, coordenador ofensivo dos Commanders. Ele foi treinador por várias temporadas aí dos Cardinals, né? Então ele tava com o peito bem estufado lá no Arizona, não é verdade? Ok! Na posição número 2, podemos tirar o chapéu para o Patrick Mahomes novamente? Por quê? Ele reverteu uma desvantagem de 10 pontos pela 18ª vez na carreira. São 18 vitórias, 14 derrotas, ficando atrás por pelo menos 10 pontos no jogo. Ok? É o melhor aproveitamento em termos de vitórias e derrotas desde 1950. Mas agora, o Kansas City Chiefs vai ser testado. E aí que é o meu destaque. Primeiro que, a gente sabe, o time tem pedigree, cara. Vence por 17-10, se tiver que vencer por 33-27 também vence, sabe vencer. O Kansas City Chiefs sabe vencer. Fica atrás no placar, ninguém treme, tá? É uma baita defesa. Pressionou o Justin Herbert demais no quarto período nessa última partida. E conseguiu a vitória. 18-1 é a campanha do Patrick Mahomes contra oponentes da divisão fora de casa, também outro número que é simplesmente surreal. Mas os Chiefs agora vão passar por um momento que eu acho que pode ser mais desafiador do que quando o Tyreek Hill saiu do time depois da temporada de 2021. Quando todo mundo tava falando assim, cara, eles perderam um jogador extremamente explosivo, não tem grandes recebedores no time. Travis Kelce ainda estava jogando em altíssimo nível naquele momento. O Juju Smith-Schuster entrou lá em 2022 e jogou bem, correto? Só que agora, o Rashee Rice, que estava liderando a NFL em recepções, número 2 em jardas, machucou o joelho e tudo indica que ele vai perder o restante da temporada. Estão falando que ele está com o ligamento cruzado anterior rompido. E foi numa jogada bizarra, né? Ele se choca contra o Patrick Mahomes depois de uma interceptação, tentando fazer um tackle, uma coisa realmente bizarra. Então a gente está falando de um jogador que estava em plena ascensão. Então a gente olha para o grupo de recebedores dos Chiefs, Marquise Brown está fora da temporada. O Travis Kelce, embora tenha jogado bem nessa partida, talvez não é o mesmo que a gente viu anos atrás. Talvez não é, tá bom? Então, cara, a defesa vai ter que, obviamente, brilhar, e eu acho que isso vai acontecer, mas o Patrick Mahomes agora, basicamente com quem na posição de wide receiver? Jogadores medianos. Xavier Worthy é um cara somente de velocidade, para mim não é um cara de 6, 7 recepções por jogo, não. Então vai ser muito interessante ver como que o Travis Kelce eleva o seu nível aqui e como os outros recebedores também contribuem para Kansas City poder ter um ataque realmente competente, porque o Isaiah Pacheco também tá fora, também tá machucado. Então o Kareem Hunt entrou nesse jogo e jogou bem, né? Kareem Hunt que recentemente foi contratado, né? Tava desempregado. Correu para quase 70 jardas nessa partida. Mas enfim, é um período realmente desafiador aqui para Kansas City. E essa temporada, se o Mahomes conseguir vencer um título sem o Rashee Rice, com todas essas lesões na posição de wide receiver, aí ele vai para outro patamar também. Já tá nesse patamar, mas aí vai para outro. Vamos criar um novo patamar aí pro Patrick Mahomes, mas é um período realmente desafiador para a equipe de Kansas City. Com o Rashee Rice em campo, desde o início da temporada passada, 8 touchdowns, 1 interceptação pro Mahomes. Com ele fora de campo, 9 touchdowns, 10 interceptações. Isso leva em consideração apenas passes para os wide receivers, ok? Na posição número 3, eu quero falar do ataque terrestre do Baltimore Ravens, tá? E o Baltimore Ravens está 2-2 na temporada. O Derrick Henry brilhou nesse último jogo contra o Buffalo Bills. Mas o ataque dos Ravens está em outro patamar depois de 4 jogos. 6,38 jardas por corrida
nos 4 primeiros jogos, é a 4ª melhor marca na história da liga, isso leva em consideração pelo menos 100 corridas dos times nos 4 primeiros jogos de uma temporada. O Baltimore Ravens não é só o melhor time da NFL contra o jogo terrestre, e é de longe, se a gente olhar em jardas por partida, são 17 jardas a menos cedidas por jogo, mas também tem de longe o melhor ataque terrestre da liga. 220 jardas, 36 a mais que o segundo colocado Green Bay Packers. Né? Eu não lembro da última vez que eu vi um time com tanta diferença aqui na defesa e também no ataque. E outra coisa, o Baltimore Ravens é o primeiro time desde 1966 a ter um running back com pelo menos 400 jardas terrestres e um quarterback com pelo menos 300 nos 4 primeiros jogos de uma temporada. E eu falei disso bastante na intertemporada. Cara, Derrick Henry agora tá numa situação incrível lá em Baltimore. Você tem também o Lamar Jackson, que é o melhor corredor na posição de quarterback da história. Você tem uma linha ofensiva que é muito melhor que a linha ofensiva aí do Tennessee Titans aí dos últimos anos. O Derrick Henry pode realmente detonar nesse ataque. E é isso que ele fez nesse domingo contra o Buffalo Bills. Ok? 199 jardas, 2 touchdowns. O cara teve 350 jardas nos últimos 2 jogos com 4 touchdowns. Eu acho que eu tô vendo o Derrick Henry de 2021. Ok? É impressionante como ele tá detonando e como esse encaixe pode ser incrivelmente perigoso pro Baltimore. Então eu olho pra divisão norte da AFC e eu vejo um Pittsburgh Steelers que tem muitos problemas no ataque, tem uma defesa que foi dominante nos 3 primeiros jogos, mas aí na última partida contra o Indianapolis Colts sofreu bastante para pressionar o quarterback, né? Será que você acredita no Pittsburgh Steelers nessa divisão para vencer a divisão? Eu não. E aí você tem o Cincinnati Bengals que em 2021, 2022 teve aquela dupla T. Higgins e Ja'Marr Chase que realmente eletrizaram, uma defesa que aparecia nos momentos mais importantes, um quarterback simplesmente dominante. Então, a gente coloca o Cincinnati aí naquele patamar. Mas no ano passado o Cincinnati também não foi grande coisa defensivamente. E esse ano também não, né? Também não. E ainda tô esperando o T. Higgins e Ja'Marr Chase jogarem como jogaram no passado. Foram bem até nessa partida contra o Carolina Panthers, mas não como a gente já viu também no passado. A gente precisa ver um pouquinho mais. Então o Baltimore, pra mim, com esse ataque terrestre dominante, o jeito que eles espancaram o Buffalo Bills e essa corrida de 87 jardas do Derrick Henry também foi uma coisa fofa, não foi? Assim, pelo amor de Deus. Mas o Baltimore, pra mim, mesmo não estando em primeiro lugar na divisão, é o melhor time, é o time mais confiável neste momento. Grande vitória contra os Bills. Você espanca os Bills, que é um time físico, do jeito que os Ravens espancaram. Se esse time de Baltimore ficar saudável, vai ser muito difícil de parar. Na posição número 4, meu quarto destaque vai para o New York Jets e o torcedor vivendo o mesmo pesadelo de sempre. Cara, uma derrota por 10-9 com Aaron Rodgers. Ele foi justamente contratado para evitar esse tipo de derrota. Porque a gente olha os Jets dos últimos 2 anos, 7-10 em 2022 e em 2023. E nessas 2 temporadas, o time teve no ano passado, por exemplo, uma derrota por 13-8 contra Atlanta, uma derrota por 15-10 contra New England, 2022 derrota 11-6 contra o Miami Dolphins, 10-3 contra o New England Patriots. Aí o torcedor fala, não, se a gente tivesse um quarterback, a gente teria vencido todos esses jogos e talvez teria ido para a pós-temporada. Beleza? Bom, agora você vai lá e você contrata o Aaron Rodgers e a mesma coisa acontece. Agora eu tiro o chapéu para a defesa do Denver Broncos, que voou nesse jogo. Tá jogando bem demais. 12 sacks nos últimos 2 jogos, 5 sacks aqui, pressionou o Aaron Rodgers o jogo inteiro. Sensacional. Mas Breece Hall corre uma vez com a bola no segundo tempo. Né? O Garrett Wilson não faz nada, né? Os wide receivers não brilharam nessa partida, ninguém brilhou para a equipe de Nova York e o time foi lá e perdeu em casa para um quarterback que teve 60 jardas aéreas na partida por 10-9, né? Então a sua batatinha vai começar a assar, viu, Robert Saleh? E o Aaron Rodgers, cara, que balde de água fria, jogou tão bem contra o New England Patriots,
torcedor dos Jets fala assim, esse é o quarterback que a gente quer ver. E aí ele vai lá e não faz nada nessa partida. De novo, defesa do Denver sensacional. Mas, cara, você tá em casa, você precisa anotar mais do que 10 pontos com o Aaron Rodgers sendo o seu quarterback, beleza? E aí na posição número 5, eu só queria falar aqui dos salários dos quarterbacks que venceram nessa última rodada, que eu acho que vale ser destacado. Sam Darnold ganha 10 milhões, vai ganhar 10 milhões de dólares nessa temporada. O Jordan Love, 55. Adivinha quem lançou 3 interceptações na vitória do Minnesota por 31-29? Foi o Jordan Love, sua volta depois de se lesionar na semana 1, maravilha. Mas um quarterback de 10 milhões venceu a partida. Baker Mayfield ganha 33 milhões, Jalen Hurts 51. Eu falo por ano, né, que vão ganhar nessa temporada. E o Baker Mayfield foi de longe o melhor quarterback na vitória dos Bucs em cima do Philadelphia Eagles. Bo Nix, 4,6 milhões, o calouro. Aaron Rodgers, 37,5. Bo Nix saiu vitorioso. O Trevor Lawrence, cara, 55 milhões de dólares por ano. CJ Stroud, 9 milhões por ano. E foi o Trevor Lawrence que errou muitos passes nessa partida. Teve uma bola em profundidade pro Christian Kirk, que deveria ter sido um touchdown. O jogador estava completamente livre. Se ele acerta esse passe, provavelmente o Jacksonville vai vencer o jogo. Deixou muita carne no osso, muito por causa do seu quarterback de 55 milhões de dólares por temporada. Jane Daniels, 9,5 milhões. Kyler Murray, 46. Gardner Minshew, 12,5 milhões de dólares. Venceu o Deshaun Watson de 46 milhões. Esse experimento não deu certo. O Deshaun Watson não tá jogando nada em Cleveland nessa temporada. O time também tá com outros problemas, mas tá feio de ver. E finalmente, Caleb Williams, 9,8 milhões de dólares nessa temporada contra Matthew Stafford, 40 milhões. Grande vitória do Chicago Bears, a defesa dos Bears, na segunda metade da temporada passada. E nesse início de temporada, em jogos em casa, tem sido realmente excelente. Os Bears vão para 2-2 na temporada. Ok, my dears, esses são os meus destaques aí do domingo no mundo da NFL. Falamos em breve aqui no canal. Valeu, tchau!